Olá pessoal, vamos para a nossa primeira aula de ciências com o título Onde habitam os seres vivos? Para melhor compreender o assunto e fixar melhor em sua mente, eu gostaria que vocês lessem e tentassem responder antes de continuar o vídeo essas perguntinhas. O que são biomas? Quais são os principais biomas do Brasil e do mundo? Quais são suas características? Qual é a relação entre biomas e ecossistema? Por que o estudo dos biomas é importante para garantirmos a sobrevivência dos seres vivos? Com essas perguntinhas aí, os próximos slides ajudarão vocês a respondê-los e também ajudará a fixar, se não você já demonstra que já sabe algumas coisas sobre biomas e ecossistemas. Então, pessoal, biosfera é a camada do nosso planeta onde é capaz de abrigar a vida. Ela fica compreendida na superfície do planeta entre 5 a 17 quilômetros de espessura, o que é considerado um tamanho pequeno em relação à espessura total do nosso planeta, de aproximadamente 13 mil quilômetros. Dentro da biosfera, esses locais que possuem características semelhantes são chamados de biomas. Eles possuem tanto a vegetação quanto os animais semelhantes, ou seja, tanto a flora quanto a fauna nesses locais são característicos. Esses locais eles possuem condições ambientais próprias, como altitude, tipo de solo, relevo, se ocorre queimadas naturais ou não, se é alagadiço. Todas essas características são bem definidas para esses locais. Por exemplo, o deserto. Todo deserto é semelhante. Pode ter vegetação ligeiramente diferente, mas mesmo essa vegetação diferente em diferentes locais, eles possuem as mesmas características, tanto a vegetação quanto os animais. Serão animais resistentes à seca, que precisam beber pouca água, que suporta altas temperaturas quanto baixas temperaturas, que são características do deserto. Em um mesmo bioma, ele pode ser subdividido em diversos ecossistemas. O que é ecossistema? Ecossistema é uma interação entre os animais com eles mesmos e o ambiente onde eles vivem. Então vocês vão ver muito falando que ecossistema é um conjunto de fatores bióticos e abióticos, sendo biótico referente à vida e abiótico referente àquilo que não é vivo, seja temperatura, seja rocha, seja sais minerais, etc. O planeta Terra possui diversos biomas diferentes. Como vocês podem ver, existem selvas, existe taiga, deserto polar, o deserto que já conhecemos seco, pradarias, savanas, ambiente de montanha, tundra, cada um deles com vegetação característica, temperatura, relevo. É tanto que a região onde esses ambientes estão inseridos também contribuem para a formação desses ambientes. A quantidade de umidade, se eles recebem muita ou pouca luz do sol, a quantidade de rios dessa região, se essa região está mais próxima dos polos, elas serão mais frias. Tudo isso tem bastante influência na formação desses biomas. Segundo o IBGE, o Brasil tem 6 biomas: Cerrado, Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e o Pampa. Um ambiente florestal no Brasil, ele é basicamente formado pela floresta amazônica e pela Mata Atlântica. Esse ambiente é um ambiente de muita umidade, com chuvas basicamente diariamente. Nosso Brasil possui a maior concentração florestal do mundo, que é a floresta amazônica, com a maior diversidade de animais e plantas do nosso planeta. Uma curiosidade sobre a Mata Atlântica é que possui uma região com uma espécie predominante chamada Araucária angustifolia, que é uma planta que é conhecida como o pinheiro do Paraná, o pinheiro do Pará, que forma uma mata imensa nessa região, por isso tem um nome bem específico de Mata da Araucária. Entre biomas também pode formar
um tipo de vegetação com animais bem exclusivos, são chamados de regiões de transição. Dois exemplos desses locais são a Mata dos Cocais, que fica entre a zona de transição da Floresta Amazônica, que é uma região úmida, e a Caatinga, que é uma região mais seca. E ao longo do litoral brasileiro, geralmente tem muita Mata Atlântica e basicamente a Mata Atlântica e o encontro do mar. Nas foz dos rios encontramos também muito manguezal, que segundo alguns cientistas já é um ecossistema separado. Outro tipo de bioma são as formações abertas, que possuem predominantemente árvores baixas com poucas espécies de árvores de grande porte nessa região. Basicamente nós temos aí o cerrado, a caatinga e os campos, né, os pampas gaúchos. São regiões basicamente com arbustos e vegetação rasteira com árvores de tamanho pequeno e algumas espécies somente de árvores de grande porte. Outro exemplo que distingue muito o nosso Brasil é a formação mista, que é aquele ambiente onde tem tanto região florestal quanto uma região de formação aberta, uma região de árvores e gramínea, né? Região de vegetação baixa, como o nosso Pantanal. Ele possui tanto esses dois tipos de formações em quantidades similares, nenhum supera o outro. Biomas aquáticos compreende basicamente a região com água, seja um rio, seja um lago, uma lagoa ou um oceano. O Brasil ele possui a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia hidrográfica do Amazonas. O que é uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica ela compreende aquela área com o rio, seus afluentes e a água que corre nesse rio. Obrigado por assistir até o final, espero que tenha ajudado aí. Abração a todos. Tenha um ótimo dia.